Fala galerinha, olha nós aí de novo para mais aquela quinta-feira, todo mundo reunido aqui pelo Grupo Estuda Mais Brasil para a gente assistir aquela live sobre primeiros socorros, né galera? Sejam todos muito bem-vindos, desculpa pelo atraso, galera, a gente teve um problema técnico aqui, demorou um pouquinho para a gente ajustar, mas agora já está rodando a nossa live, legal galera? Show de bola então, sejam bem-vindos, me dão um feedback aí sobre o som galera. Boa noite para quem tá dando boa noite aí, boa noite socorristas. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, galera. Me dá um feedback aí sobre o som, como que tá bom? Me falem como é que o som está. Se o som está bom. Galera, então vamos lá. Hoje a gente começa um novo ciclo, tá? Aquela live número 100, como eu falei pra vocês, então é um início de um novo ciclo. A partir de hoje a gente vai começar a fazer novos cursinhos, tá galera? A gente vai fazer cursinhos de 4 aulas, tá? Serão 4 quintas-feiras que a gente vai fazer. E aí vocês vão ter o cursinho, vai ter um cursinho completo, a gente vai falar 4 semanas sobre o mesmo conteúdo, tá? 4 quintas-feiras sobre o mesmo conteúdo, para ficar um pouquinho mais aprofundado, para ficar melhor para vocês entenderem também. Legal? Tá ótimo, beleza. Está baixo, alguém falou que o som está baixo. O som está muito bom. Beleza, galera, vamos dando feedback aí. Lembrando, galera, que até que vocês compartilhem a live com todo mundo aí. Como eu sempre digo pra vocês, um dia você pode precisar de um atendimento pré-hospitalar. E aí, se você não sabe fazer nada, aí você se ferrou, né? Por isso que é importante que mais pessoas que convivem com você saibam também. Legal? Então vamos lá. Galera, enquanto eu faço os anúncios aqui, você compartilha a live, legal? Galera, lembra do Mundo do Socorrista? Então, no Mundo Socorrista, quem compõe o Mundo Socorrista, né, quem é assinante, tem desconto de 50% no certificado, tá? Também, galera, quem é assinante do Mundo Socorrista tem acesso às vagas para socorrista no Brasil inteiro, tá? Tem uma equipe do pessoal aqui do Grupo Estuda Mais Brasil que passa o dia inteiro garimpando aí, procurando vagas para socorrista no Brasil inteiro e vai postando ali no grupo do Mundo Socorrista. E aí quando você menos espera, tem aquela vaga bem pertinho de você. Legal? Show de bola, né? Então, na sequência, alguém falou que não está ouvindo, outros falaram que tá bom, outros falaram que tá um pouco baixo. Vamos ajustando aí, galera, vamos se ajustando. Legal, galera. Dando sequência, então, também no Mundo Socorrista tem um cursinho de suporte básico de vida completo lá dentro, tá, galera? Para quem é assinante, tem um SBV completinho lá dentro. E também, né, a quarta bonificação de ser assinante do Mundo Socorrista você tem acesso a todas as lives, tá? A partir de hoje terão 100 lives, tá? 100 lives ao vivo lá dentro do Mundo Socorrista para você assistir. Show de bola, né? Todas as lives com mais de 1 hora de conteúdo, então assim, tem mais de 100 horas de conteúdo de APH lá dentro para você. Legal? E para você adquirir o seu certificado, primeiro link da descrição aqui, galera. Primeiro link da descrição está aqui, ó. Adquira aqui o seu certificado. Você vai clicar ali, vai abrir uma abinha, você vai escolher a forma de pagamento, é um precinho simbólico de apenas R$19,90. Na sequência, vai abrir uma segunda aba, galera. Naquela segunda aba você vai preencher com os seus dados, legal? Coloque seus dados todos certinho lá, porque são os dados que serão confeccionados no seu certificado, legal? Uma vez confeccionado, então feito o pagamento do certificado, a equipe do Grupo Estuda Mais Brasil tem 10 dias para confeccionar e enviar o certificado em PDF para você, ok? Então tenha um pouquinho de paciência. São muitos certificados que a galera tem que fazer, então tenha um pouquinho de paciência, legal? Mas todo mundo vai receber o seu certificado, pode ficar tranquilinho. Legal? Galera, então hoje a gente vai entrar na primeira aula do nosso cursinho de 4 aulas. Será um mini curso, né, de 4 aulas. E a primeira aula hoje a gente vai falar então sobre mitos e verdades nos primeiros socorros, tá? Mitos e verdades. Tem bastante gente que fala um monte de coisa aí sobre primeiros socorros que não tem nada a ver. Enfim, a gente vai falar sobre isso também, legal? Então vamos lá, deu tempo de todo mundo compartilhar aí, se quiserem ir dando feedback sobre o som, a gente vai ajustando. Desculpem pelo atraso, mas a gente teve um probleminha técnico aqui que já foi ajustado, tá? Uma chuva horrível aqui
Então tá bem difícil da gente continuar, mas a gente não vai parar, legal? Bora lá então, galera. Primeiros socorros são os cuidados imediatos que devem ser prestados a alguém ferido ou doente até a chegada da equipe de profissionais, ou dos paramédicos, ou do SAMU, dos bombeiros, né? Então vamos lá, galera. Primeiros socorros é prestado por qualquer um leigo, tá? Qualquer leigo, o leigo treinado, né? Qualquer socorrista formado que não esteja de serviço, então ele faz os primeiros socorros. O APH mesmo, quem faz são os socorristas em dia de trabalho, prestando o seu APH. Legal? Então, galera, qualquer um que for capacitado, tiver conhecimento, pode fazer o primeiro socorros. Legal? A gente faz aí, né? Quantas vezes a gente já fez primeiro socorro sem nem saber exatamente o que estava fazendo, mas a gente quer ajudar de alguma forma. Legal? Mitos, tá? Mitos sobre primeiros socorros. Vamos lá então, galera. Soprar na boca de quem está desacordado. Galera, uma vez as pessoas usavam, né? Hoje eu acho que ninguém mais faz isso, mas, né? É um mito, tá? Soprar na boca de quem está desacordado não vai fazer ele acordar. Claro que ele vai acordar talvez por falta de oxigênio, porque você está ali trancando a respiração dele, ou empurrando oxigênio demais, né? Vento para dentro da boca, e vai causar um desconforto e vai acordar, tá? Lembrando que vítima desacordada não é uma vítima inconsciente, tá? É uma vítima que está apenas desacordada, não é uma vítima em parada também, tá? E aí você pode encher de bactéria na boca do miserável aí, não é legal, tá, galera? Não é recomendado, não deve ser feito isso. Mas daí vão dizer assim, mas existe a respiração boca a boca. A respiração boca a boca a gente faz num paciente que está em parada cardiorrespiratória, tá? Ou um paciente de afogamento que está em parada respiratória. É diferente. É um caso de vida ou morte. Se eu não fazer, a pessoa vai morrer. Não é um caso de uma pessoa que está apenas desacordada. Legal? Dando sequência, então. Mais um mito aqui, galera. Nossa, que mito muito louco isso aqui. E tem muita gente que fala sobre isso, galera. Urinar sobre uma queimadura. Galera, totalmente errado, tá? Passar qualquer coisa em queimadura, desde que não haja uma orientação médica. Olha só, tem gente que fala em, né, urinar, fazer xixi em cima da queimadura, que alivia a dor, que sara mais rápido, que não sei o que. Tem gente que fala em passar pó de café, passa creme dental, passa não sei o que. Cara, não é o certo, totalmente errado, tá? Lembrando que as queimaduras elas se dividem em 4 graus, né? São 4 graus de queimadura. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. No primeiro grau, uma queimadura ela se apresenta apenas com vermelhidão e ardência. No segundo grau, vermelhidão, ardência mais bolhas. No terceiro grau, vermelhidão e ardência nas bordas. E no centro, na parte principal da queimadura, ela fica esbranquiçenta. Na parte esbranquiçenta não apresenta dor, tá, galera? Que aí queima todo o sistema nervoso e não tem dor na parte que está branca, onde tem a queimadura de terceiro grau. E na queimadura de quarto grau, então, é quando queima até os ossos, fica só o carvão. E aí é uma queimadura de quarto grau, então também não tem dor a queimadura de quarto grau. Legal? Só dói primeiro e segundo grau. Legal, galera? Não urina em cima, não passa pó de café, não passa creme dental, não passa banho de galinha. Cara, tem muita coisa aí que o povo fala que deve passar na queimadura aí. Não, galera, queimadura, se ela for de primeiro e segundo grau, principalmente na de segundo grau, né? Primeiro grau é aquela queimadura do sol, quando a gente fica muito tempo no sol, aí fica tudo vermelho e tal. Não é uma queimadura que cause muita dor, ou quando você derrama uma água quente na mão ali, ou em alguma parte do corpo, que fica só vermelho, tá? Só resfriar é o suficiente. E resfriar seria apenas colocar água corrente, tá, galera? Água corrente, água da torneira. Não coloca gelo, nada. Coloca água corrente da torneira. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as queimaduras, legal? Na sequência, então, deixar a pessoa engasgada a beber água. Galera, também tá totalmente errado, tá? Não pode deixar uma pessoa engasgada a beber água. Então vamos lá. O engasgo, ele se apresenta em 2 condições. Ele se apresenta parcial e total. Como já fala,
no engasgo parcial, a via aérea tem uma obstrução parcial por algum objeto, comida, alimento, alguma coisa assim. Ou até mesmo leite, quando é, né, o bebê materno e tal, está tomando o leite materno e aí acaba se engasgando, tá? Então, pode acontecer isso também. Mas na obstrução total, galera, a vítima não respira, ela não consegue nem pedir água, tá? Ela só apresenta os sinais universais, né, do engasgo total, aquele pedido de socorro, aquele desespero. Na sequência, a gente fala então sobre o engasgo parcial. No engasgo parcial, sim, galera, a pessoa tosse, ela respira com dificuldade, mas ela respira, tá? Então, no engasgo parcial, é mais tranquilo de agir, tá? No engasgo parcial, você tenta acalmar essa pessoa, pede para ela que ela respire com calma, senta ela de preferência para que ela não faça movimentos bruscos, tá? Então, se você der água, tá, para uma pessoa que está no engasgo parcial, você pode fazer com que o objeto que está na via aérea dela, com o volume da água na via aérea, mude de posição. Uma vez que esse objeto muda de posição, ele pode assumir uma posição que cause uma obstrução total. E aí o engasgo que era parcial, que já era ruim, agora virou um grande problema, porque ele virou um engasgo total, certo? Então muito cuidado, não deve dar água para a pessoa que está engasgada a beber, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre os mitos. Agora vamos falar sobre as verdades. As verdades sobre os primeiros socorros, então. Tempo crucial. Sim, galera. Num acidente de trânsito, num atendimento a vítimas graves, até mesmo, principalmente, né, na vítima em parada cardiorrespiratória, é muito importante o tempo. O tempo realmente é crucial, tá, galera? É muito importante que o tempo de início de atendimento a essas vítimas seja mais reduzido possível, tá bom? Proteção da cena. Galera, claro, tá? Claro, na proteção da cena sempre a segurança da cena. Eu sempre falo isso aqui. Em qualquer atendimento pré-hospitalar, primeiro é a segurança da cena. Sempre. O socorrista trabalha na área fria, nunca em área quente, certo? Então chegou na cena, chegou no acidente de trânsito, primeiro vai estacionar no local seguro, segundo vai sinalizar a cena, garantir a segurança da cena para iniciar o atendimento, e aí sim, na sequência, você vai, quando estiver seguro, iniciar o atendimento. Então, a segurança primeiro do socorrista, segundo da vítima e também dos transeuntes que estão por ali, tá bom? Na sequência, aí sim, garantir a segurança, agora eu posso iniciar o atendimento às vítimas, tá? Então sempre garantir a segurança antes de qualquer coisa. Manter a calma, claro, uma grande verdade é manter a calma, galera. Não tem como um socorrista fazer um atendimento de qualidade se ele estiver nervoso, apavorado ou não estiver calmo, tá? Estar calmo não é ser lento, não é ser moloide, é diferente, tá? Estar calmo é estar consciente do que está fazendo, com calma, mas com agilidade, tá? É saber o que está fazendo, com calma, mas com agilidade. E não ser moloide, tá dormindo na cena. É totalmente diferente. Legal? Tá se arrastando duro de preguiça. São coisas diferentes. Ter calma é chegar numa cena, respirar, não ter aquela visão em túnel, aquele afobamento e começar a fazer coisas erradas. Ter calma é você chegar na cena, analisar tudo o que aconteceu, estudar todas as probabilidades, garantir a segurança, iniciar a varredura ali do pré-trauma, do trauma e do pós-trauma, né? O que pode ter acontecido, como aconteceu, qual que é a energia envolvida naquele acidente. Tem muito, o carro está muito amassado, está destruído, era uma rodovia que tinha uma velocidade um pouco maior, era uma reta, era uma curva, o que aconteceu? Era um carro e outro carro, né? O alto que a gente chama, ou era um carro contra uma moto, ou era um caminhão contra um carro. Então, tudo isso tem que ser analisado. Para o socorrista conseguir analisar tudo isso com calma, ele tem que estar calmo, obviamente, mas não moloide, né? Tem que estar calmo, mas com agilidade. Legal? Vamos dar sequência então. Como agir em um caso de engasgo? Galera, então vamos lá. Nós temos vários tipos de abordagens, né,
no engasgo. Temos a técnica conhecida como Heimlich, né, para o desengasgo, e temos o capotamento para o bebê, né? Quando a criança não cabe mais no antebraço para mim fazer o capotamento, então é uma criança que agora eu não faço mais, eu não tento fazer o capotamento, porque esse capotamento será prejudicado pelo tamanho da criança. Então será feito a manobra de Heimlich, legal? Então quando que eu faço a manobra de Heimlich? Quando a vítima está em um engasgo total. Como que eu abordo então? Abordo a vítima, né? Vamos começar pelo bebê. Abordei um bebê, alguém me entregou esse bebê, falou que o bebê se engasgou com alguma coisa. Eu chamo o bebê ainda tem tônus musculares, ou seja, ele ainda tem força nos bracinhos ali, está se segurando, mas está todo arroxeado e não respira. Eu vou estimular a planta dos pés dessa criança. Estimula a planta dos pés. Se ela esboçar algum tipo de reação, chorar, ok, beleza, é um engasgo parcial, vou monitorar, vou manter a VL um pouco mais baixa que o corpo e vou levar para o hospital, certo? Agora, se eu estimulo a planta dos pés ali do bebê, bato nos pezinhos dele, ele não tem nenhum tipo de reação, continua tentando respirar e não consegue, mas ainda tem tônus musculares, esse é um bebê em que eu vou fazer o capotamento, desde que ele caiba no meu antebraço, né, galera? Da curva do cotovelo até na palma da mão, tem que ser o corpo da criança para caber adequadamente no meu antebraço para que eu faça uma manobra eficiente, certo? Então eu vou colocar o bebê de barriga para baixo em cima do meu antebraço, vou segurar a boca do bebê abertinha, segurar nos ombros ali para ele não cair, uma mão e uma perna para cada lado do meu braço, vou encostar o meu cotovelo na minha cintura e o meu antebraço ele vai ir em cima do meu fêmur, em cima da minha perna, sempre com a cabeça mais baixa que o corpo. Vou localizar a região interescapular, ou seja, no meio das escápulas da criança ali, com essa parte aqui, ó, parte hipotenar da mão, eu vou realizar 5 golpes. São golpes firmes e não fortes, tá? Empurrando para frente, ou seja, para o lado da cabeça da criança. Faço 5 golpes, então, na região interescapular, troco de mão e troco de braço e de perna esse bebê. Levo para o meu outro braço, para minha outra mão, no caso, né? Da mesma forma, só que agora ele fica com as costas no meu braço. E aí, posiciono, então, o meu braço em cima da minha perna. Agora, como eu levei para o braço esquerdo, na minha perna esquerda. Da mesma forma, eu vou segurar a cabeça do bebê com a minha mão. Vou manter a via aérea mais baixa. A via aérea deve manter-se cada vez sempre mais baixa que o corpo. Vou achar a linha central da criança, tá? E no centro dos mamilos, ali com 2 dedos, eu vou realizar 5 compressões. Tá? São 5 compressões com uma profundidade de 1/3 de tórax da criança. 5 compressões, em média de 2 por segundo. Realizei 5 compressões, eu volto para a manobra do capotamento e os tapas nas costas, certo? Então eu vou fazer isso até quando? Até que essa criança chore ou ela perca os tônus musculares, ela desmaie, tá? Se a criança chorar, eu vou manter a via aérea dela mais baixa que o corpo, manter a cabecinha um pouquinho mais baixa que o corpo, para que todo o líquido, secreção ou vômito, qualquer coisa que essa criança regurgitar do estômago, ou até mesmo o objeto que estava causando a obstrução, saia pela lei da gravidade, certo? Feito isso, monitoro e levo essa criança para o hospital, tá? Se estou fazendo as manobras e a criança perde tônus musculares, ela desmaia, ela fica inconsciente, coloque essa criança no chão ou em uma superfície rígida, pode ser uma mesa, uma superfície rígida, e inicio então as compressões torácicas de alta qualidade, que aí é só compressões torácicas no centro do tórax da criança com 2 dedinhos, ok? E faço isso até a chegada dos socorristas, até a chegada do SAMU, dos bombeiros, enfim, qual foi a equipe que eu solicitei. Legal? Show de bola, então? Já, galera, quando for um adulto, tá? Ou a criança não couber no meu antebraço, aí sim eu vou fazer a manobra de Heimlich. Se for uma criança, eu posso colocar sentado no meu colo, vou localizar o umbigo da criança, vou colocar a minha mão com a palma voltada para cima na altura do umbigo da criança,
vou fechar a minha mão, vou girar, a minha mão vai parar com a parte do dedão exatamente na boca do estômago da criança, tá? Ou do adulto. A gente tá falando da criança, aquela criança que não cabe no meu antebraço, que eu vou colocar ela no meu colo. E aí, com a minha mão fraca, no caso, né, eu vou colocar em cima dessa mão forte e vou realizar compressões no estômago da criança, empurrando para cima, tá? Fazendo uma manobra, um formato de gancho, fazendo com que haja uma compressão positiva em cima do pulmão, fazendo com que o resto do oxigênio que tenha dentro do pulmão saia pela via aérea com velocidade, expulsando o objeto, ou que estiver causando obstrução, tá? Então, por isso que eu só faço a manobra quando a pessoa ou a criança estiver em uma obstrução total. Porque se ela estiver parcial, eu vou fazer a manobra, o ar vai sair pela via aérea, porque é parcial, tem uma parte, né, da via aérea que está passando ar, e aí vai sair esse ar, vai sair com velocidade, ele pode pegar no objeto, né, que está ali causando obstrução, fazer com que esse objeto mude de posição e cause uma obstrução total. Tá bom? Então, por isso que a gente só faz essa manobra quando a vítima está com obstrução total. No adulto é a mesma coisa, tá? Só que no adulto você não precisa pegar no colo. Você vai se posicionar em pé atrás do adulto e vai... mesma coisa, coloca a mão na altura do umbigo, a mão forte com a palma voltada para cima, fecha, gira, vai ficar bem na boca do estômago, a mão fraca vai em cima, eu vou fazer movimento de gancho para dentro e para cima, formando uma parede nas costas da vítima com o meu tórax, né? Manter essas costas da vítima firme com o meu tórax para fazer com que haja uma compressão correta para a saída desse oxigênio. Legal? Quando a vítima for obesa ou gestante, tá? Quando a vítima for obesa ou gestante, que eu não consigo abraçar a circunferência do estômago dela, ali da barriga, para mim fazer essa manobra, ou no caso da gestante, que eu não posso fazer a manobra na barriga, né? A compressão em cima da barriga, eu vou fazer em cima do tórax, tá? Em cima do peito, exatamente aonde eu faço as compressões torácicas de alta qualidade. Só que daí agora eu vou abraçar e fazer uma compressão para desobstrução. Vai causar também uma pressão positiva em cima do pulmão, fazendo com que o oxigênio saia com velocidade. No entanto, por ser no tórax, em cima dos arcos costais, há uma resistência maior do que na boca do estômago, ali no abdômen, né? Então há uma resistência maior, eu vou precisar usar mais força para que seja eficiente. Legal? Então, no obeso, na vítima que você não consegue abraçar a circunferência, ou na gestante, que você não pode fazer manobra em cima da barriga, a gente vai fazer em cima do tórax. Legal? Show de bola, então. Vamos dar sequência. Evitar dar líquidos, galera. Não se dá líquidos, tá? Para vítima engasgada. De jeito nenhum. Tá bom? Depois que ela melhorar, ela vai para o hospital, passa por uma avaliação, se for o caso, né? Passa uma avaliação médica. E aí sim, depois de passar pela avaliação médica, se o médico autorizar a dar água, aí você pode dar água para a vítima. Fora disso, não. Chamar ajuda rapidamente. Obviamente, né, galera? Primeira coisa, né? Abordei uma vítima, vi que ela está em engasgo parcial ou total. No engasgo parcial, se ela consegue respirar com calma, não preciso me apavorar. Vou com calma, converso com ela, explico, peço para ela se acalmar, tento passar uma calma para ela, explico para ela puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca com calma, e aí chamo socorro. Na vítima que está no engasgo total, eu vou precisar realizar as manobras, tá? Eu preciso realizar a manobra de Heimlich ou de encapotamento o mais rápido possível. E aí eu posso delegar a missão de ligar pedindo ajuda para alguém. Posso falar, fulano, liga pro SAMU 192 ou liga pros bombeiros 193. Conta o que está acontecendo aqui, passa o endereço certinho, conta o que está acontecendo que eu já vou iniciar as manobras na vítima. As manobras, muitas das vezes, ela é mais importante que o pedido de ajuda. O pedido de ajuda ele tem que ser ou simultâneo, tá? Vamos lá, galera. Agora é no engasgo, hein? Tá? Agora é no engasgo. No engasgo.
Tá? Não é aquela condição de que eu cheguei e vi um acidente de trânsito. É diferente. Eu vi um acidente de trânsito, eu vou garantir, eu vou pedir ajuda, vou ligar pedindo ajuda, vou iniciar a sinalização antes de iniciar o atendimento. No engasgo, não. No engasgo, eu preciso fazer a manobra agora. Então, eu posso pedir para alguém ligar pedindo ajuda e faço a manobra. Tá? Ou até mesmo não tenho ninguém, tá só eu e a pessoa aqui, eu preciso fazer a manobra agora, enquanto ela ainda está de pé, enquanto ela ainda está consciente. É agora que eu vou desobstruir. Então, muitas das vezes não vai dar tempo de eu ligar agora. Eu vou iniciar as manobras tentando desobstruir, gritar para alguém, né, para alguém vir me ajudar e ligar para a emergência. Fiz a manobra, tentei, não consegui, a vítima desmaiou, agora eu vou ligar para a emergência e vou seguir a orientação do médico. Tá bom? Então, é importante pensar sempre nisso. Se tem alguém, no mesmo caso da PCR, tá? Abordei uma vítima em parada cardiorrespiratória. Se tem alguém para me delegar a missão de pedir ajuda, né, de ligar pro socorro, eu peço para essa pessoa ligar pro socorro. No entanto, se não tem, eu ligo primeiro e depois inicio a RCP. Tá bom? Então, são casos e casos. Vamos deixar meio distinto essas situações aí. Legal? Como agir em caso de queimadura? Então, galera, antes de eu entrar nas partes das queimaduras aqui novamente, eu vou chamar a Kailane e ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Na sequência, a gente volta e vai falar sobre as queimaduras. Legal? Fala comigo, Kailane. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jones. Se o pessoal também conseguir falar pra mim se tá me ouvindo, porque a gente arrumou meu microfone hoje, então não sei. A gente tem algumas perguntas, sim. E eu vou ler pra você. Temos alguns comentários e tal, bastante sobre o assunto. O pessoal tá conversando bastante com a gente hoje. Legal, né? Nessa questão do mitos e verdades, aparecem muitos mitos, Muito da hora. outras verdades, né? O pessoal tem muita gente que tem um conhecimento empírico, tá chegando agora, não conhece muito de primeiros socorros, então traz, né, essa ideia dos mitos e verdades aí e a gente vai conseguir ajudar vocês o máximo que a gente puder. Legal? Né, Kailane? Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Tem um comentário aqui que a gente tava falando sobre tomar água e tal pra desengasgar, né? E aí tem um aqui que o Jonas Florencio contou que ele já se engasgou com farinha. Eita. Bebeu água por cima, porém a água conseguiu amolecer a farinha, mas foi a sensação mais ruim que ele já sentiu na vida dele. Foi Eu imagino, até porque assim, a chance dele ter evoluído por uma obstrução total foi grande, porque você imagina a farinha e daí você mistura a água, vira uma massa, vira uma cola, né? Sim. Antigamente quem não tinha condição de comprar cola, fazia cola para papel com farinha, água e farinha, tá? Então vira uma cola, vira uma massa ali e a chance de causar uma obstrução total é grande. Né? É grande, tá? Mas que bom que deu certo aí, Jonas, escapou de liso. Só mais um comentário agora meu. Pessoal, deixem o joinha, porque é um tipo novo de live que a gente tá fazendo, né? A gente quer saber se vocês estão gostando e tal. Agora dos mini cursos. Ao final, vai preparando aí o celular, tira um print pra provar que você tá participando aqui, que ao final dessas 4 lives a gente vai fazer o sorteio de algumas coisas. Então, deixem aí guardadinho. Vamos lá pra primeira pergunta. Da Daya Alves e ela quer saber como saber se a pessoa está com alguma hemorragia. O famoso passar o óleo é suficiente? Passar o óleo. Não sei se a gente passa óleo pra parar de sair sangue, não conheço também. Não. Passar o olho? Pode ser. Pode ser que ela esteja falando então sobre passar o olho ou dar aquela corrida de olho para ver se a vítima está com hemorragia. Talvez. Vamos lá. Então, assim, a vítima está. Vamos pensar o seguinte: está com hemorragia sanguinante. Você coloca o olho, já é o suficiente para você ver que tem uma hemorragia grave ali, certo? Já se a vítima está com hemorragia interna, é um pouquinho diferente. Aí você vai ter que analisar parâmetros, né? Primeiro momento é analisar se a vítima sofreu um trauma torácico, abdominal, né? Ou se há uma fratura também, né? Toda fratura há uma hemorragia interna
no local da fratura. Nem sempre é grave, mas há uma hemorragia interna. A hemorragia abdominal é sempre grave, a hemorragia torácica sempre é grave também, né? Craniana, então nem se fale, quando há uma pancada forte aí que lesiona o cérebro, também é sempre grave. No entanto, os sinais e os sintomas da hemorragia interna, eles só aparecem depois que se torna choque descompensado. No primeiro momento, enquanto a vítima perdeu ali de 750 ml a 1 litro, até 750 ml de sangue, a vítima não sente nada. Tá? Não sente nada, tá normal. De 750 ml a 1 litro de sangue, a 1,5 litro de sangue, o coração só acelera um pouquinho e já compensa, já é o suficiente para manter uma boa perfusão tecidual, certo? No entanto, quando passa para o nível 3, que já é choque descompensado, aí sim, aí a vítima começa a apresentar alguns sinais e sintomas, tá? Alguns sinais e sintomas aí sim começa a apresentar, que aí aumenta a taquicardia, né? Fica muito rápido, a vítima começa a apresentar sede, confusão mental, a pele começa a ficar fria, úmida, pegajosa, a perfusão, tá? Perfusão nos dedos começa a ficar aumentado, o tempo de resposta de perfusão, o tempo de preenchimento capilar. Então aí são sinais de que a vítima está com hemorragia interna, certo? Aí já está no nível 3, né, que é o choque descompensado. Na sequência, nível 4, choque descompensado nível 4, quando a vítima já perdeu mais de 3 litros de sangue, tá? E aí a vítima provavelmente fica inconsciente. Na sequência, se a hemorragia não for parada e não for reposto o volume, ela vai entrar em hipotermia, na sequência em parada cardiorrespiratória e na sequência óbito. Legal? Show de bola então? Acho que foi esclarecido a questão da hemorragia, né? Pode falar, Agora Kai. temos uma dúvida da Loreline e ela quer saber se é mito ou se é verdade, eu acho. Que em caso de queimaduras, deve-se colocar a vítima debaixo do chuveiro ou de água corrente? Então vamos lá. Como que é? Loreline? É isso? É o nome da vítima? O nome da colega que perguntou? Loreline? Isso. Então vamos lá. Colega, é o seguinte. Colocar a parte queimada embaixo de água corrente, tá? Então vamos por partes. Como que a gente faz essa questão então? Pensa comigo, se a vítima tem um braço queimado, braço inteiro, queimou o braço inteiro, deu aquela queimada, derramou um líquido quente ali, deu uma queimada de primeiro, tem queimadura de primeiro e segundo grau ali no braço inteiro. Ela tem uma queimadura de 18%, tá? Ela tem uma queimadura de 18%, se for o braço inteiro, a parte da frente e a parte de trás do braço. A queimadura é quantificada em 18%, tá? Até aí é só resfriamento, ou seja, colocar embaixo de água corrente. Pode ser embaixo do chuveiro? Não é o ideal. Por quê? Embaixo do chuveiro, primeiro você tem que, né, pensar que você tem que colocar o chuveiro no frio, né? Obviamente, não vai deixar correr água morna ou quente em cima da queimadura. No entanto, no chuveiro você pode molhar toda a vítima, tá? E aí é ruim, porque ela pode resfriar, pode ser um dia frio e ela pode ficar com hipotermia. Mas sim, é o resfriamento. Até 20% de área corporal queimada é resfriamento. Embaixo de água corrente. Não precisa ser necessariamente o chuveiro, mas tem que ser embaixo da água corrente. Pode ser numa torneira e tal, que molhe só o braço ali para não molhar todo o corpo da pessoa. Pensa aí, num dia frio, né? Região aqui mais do sul do Brasil, tem as suas estações do ano bem definidas, né? E aí pega um dia de inverno ali, a vítima se molha inteiro a vítima, daqui a pouco o problema não é mais a queimadura, e sim a hipotermia, certo? Então assim, posso colocar embaixo do chuveiro um dia quente, chuveiro gelado, deixar escorrer água temperatura ambiente ali, beleza, sem problema nenhum, tá? Mas cuidado para não evoluir com uma hipotermia nessa vítima, legal? O resfriamento em água corrente em temperatura ambiente, tá? No entanto, se essa queimadura for com mais de 20% de área corporal queimada, agora não é o correto mais eu resfriar, e sim aquecer, tá? Agora o ideal é o aquecer. Vocês sabem que a pele, bem como
os líquidos do corpo, né, funcionam para manutenção, agem junto para manutenção da temperatura. E aí quando há uma grande área corporal queimada, mais de 20% de área corporal queimada, o líquido do corpo, né, com as células deslocam para a área queimada, porque há um ressecamento daquela área queimada. Ela queimou o líquido que estava ali, né, queimou aquela parte, então queimou o líquido que estava ali. Aquela parte da pele precisa ser irrigada, né? E aí o líquido do corpo vai para lá. Uma vez que o líquido do corpo vai para lá, há então uma perca de líquido no restante do corpo. Há um desequilíbrio de temperatura corporal, tá? E aí a vítima pode evoluir para uma hipotermia, certo? E aí se eu ir lá jogar água, vai piorar a situação ainda, correto? Então eu vou lá e largo água em temperatura ambiente, que talvez seja uma água um pouquinho fria. E aí eu pioro o quadro, a vítima evolui para um quadro de hipotermia muito rápido, certo? Então quando há mais de 20% de área corporal queimada, eu não molho mais essa vítima, não causo resfriamento. E sim o aquecimento do corpo dela. Exemplo, tá com os 2 braços queimados, né? Os 2 braços inteiros, por algum motivo caiu na água quente ali, queimou os 2 braços inteiros. Agora eu vou esquentar o corpo dessa vítima para manter um equilíbrio de temperatura corporal e deslocar ou chamar ajuda ou deslocar o mais rápido possível para o hospital, certo? Então são condições diferentes. Legal? Mais alguma? Jones, a gente tem sim umas perguntas. Tem uma aqui da Jerônima Luzia, só que não é sobre o tema da live. Então eu vou guardar essa perguntinha, a gente responde mais pra frente. Porque hoje a gente tá falando mesmo de mitos e verdades. Pra gente não acabar se perdendo nos assuntos, vamos deixar para as próximas semanas, certo? Top, show de bola. Aqui tem uma que ela não perguntou então se era mito ou verdade, mas é bem legal responder. Que é da Lorelaine, que o nome dela é difícil igual o meu. Enfim, é porque em caso de acidente não devemos dar água para vítima. Então, mito ou verdade? Se não podemos dar água pra verdade, vítima. não se dá água pra vítima, tá, galera? Há um monte de explicação fisiológica aí, tá? Que se eu entrar aqui agora a gente vai ficar até amanhã. Mas um dos principais motivos de não se dar água pra vítima é a questão dela ser uma vítima de um trauma ou de qualquer coisa, né, grave. E aí ela vai precisar passar, muitas das vezes, por cirurgia, por raio-x, por tomografia. E aí não é bom que ela esteja com o estômago cheio, tá? Então vai complicar depois se precisar fazer alguma cirurgia, alguma coisa, tá? E é normal que ela sinta sede por causa do aumento da adrenalina. Então causa um ressecamento na boca pelo aumento da adrenalina, né? O calor no corpo ali, principalmente na cabeça, e aí dá aquela ressecada na boca. Mas não é ideal colocar água, no máximo um paninho molhado para molhar a boca ali, umedecer, mas não dar água para a vítima, tá? Agora o Jonas Florencio. É mito ou verdade que devemos lavar o ferimento com água morna para fazer a limpeza? Ferimento, não precisa lavar ferimento com água morna, não. A água morna para ferimento ajuda para soltar o sangue, né? Tá com o sangue coagulado ali no ferimento, né? Aquele sangue seco já no ferimento. A água morna ajuda a amolecer o sangue para fazer a limpeza, ok? Mas não há necessidade de ser água morna, não. Beleza, por enquanto a gente tem isso, Johnny. Esse pessoal que quiser ir mandando, Beleza. a gente vai ficar aqui por provavelmente até umas 9h10 para cumprir ali os minutinhos que a gente atrasou. Então podem continuar mandando, que assim que tiver perguntas eu passo pro Jones e a gente responde. Então fala comigo antes disso. Qual que é a situação então agora? São 4 lives, né? No final das 4, como que a pessoa comprova? Ela comprova com print que ela assistiu as 4 lives. Na verdade, é o seguinte. Vamos lá. Vamos esclarecer essa dúvida. Vamos ter 4 lives sobre... Como que eu posso te explicar? Sobre o mesmo assunto, que é primeiro socorros. Certo. O primeiro, mitos e verdades. O segundo, a gente ainda vai decidir para postar para eles. Sim. Ao final, nós vamos estar sorteando 2 certificados. Aí, para 2 alunos diferentes. Entendi. Aí o aluno vem e fala, olha, eu quero o meu certificado de mitos e verdades, por exemplo. Entendi. Aí ele escolhe o tema que ele quer. Entendi. Mas, para estar concorrendo a um dos certificados, a pessoa tem que ir lá mostrar pra gente, foi sorteado.
Aí a gente manda mensagem lá pra pessoa. Tu tem aí os prints que tu participou das 4 aulas. Aí deixou o joinha. Deixou o joinha. Mais importante. Ah, olha aí, galera. Tem Tem que deixar o joinha, hein? Tira Tem que lá deixar o print joinha. da live com o joinha marcado. Legal. Aí mandou aqui na live mesmo, igual a gente fez naquele lançamento, o sorteio. Na live mesmo a pessoa já me manda aqui, a gente vê, deu tudo certo. Dali 10 dias a gente manda o certificado pra ela. Topzera, E quem topzera. estiver participando aqui nos comentários também tem mais chance, viu, gente? Legal, legal. Então aí, galera, ó. Deixar o joinha, tirar o print, tá? Tirar o print que está assistindo a live. Guarda os prints das 4 lives. No final das 4 lives, né? Das 4 semanas, sorteio de alguns certificados. E aí você pode escolher qual certificado você quer. Mas para isso você tem que comprovar que assistiu as 4 através de print e deixou o seu joinha. Legal? Vamos lá então? Vamos dar sequência? Eu acho que a gente também merecia concorrer, né? É verdade. Era o mais justo, Eu né? deixo o joinha, ó. Eu também vou deixar o meu joinha aqui e vamos concorrer. Você e a Val, toda é. produção a gente tem que concorrer. É verdade. Vamos lá. E aí, Vamos, gente, a vamos Thay. começar aqui. E a Thay. Verdade. Verdade. Vamos todos nós deixar nosso joinha. Vou deixar meu print guardado aqui também. Legal. Surgiu mais algumas perguntinhas, então vamos seguir respondendo aqui. Bom. Aqui não é uma pergunta de mito ou verdade, mas aqui temos outra. Mito ou verdade? É sempre bom aquecer o soro fisiológico para fazer curativos? Não há necessidade de aquecer o soro fisiológico, não. É aquela questão que eu falei, que o estar aquecido, né, tá morninho ali, é bom pra soltar o sangue, solta melhor, né? Amolece melhor onde você vai fazer o curativo ali. Às vezes o curativo tá um pouquinho grudado, você larga um sorinho morninho ali em cima, deixa uns minutinhos e aí o curativo solta, né? A gase solta do ferimento com maior facilidade. Mas não é regra, não é obrigatório, tá? Certo. Jonas Florencio se questiona se vai ter material de apoio nessa e nas demais lives. Sim, todas as lives terão materiais de apoio separados, inclusive, cada uma com o seu tema principal. Agora, encerrou as perguntas aqui no chat. Beleza, galerinha. Caminhando para o fim da nossa live. Show, galerinha. Então vamos falar sobre a importância. Vamos falar primeiro sobre as queimaduras, então. Orientação, tá? Orientação. Então, sobre as queimaduras, já falei bastante sobre queimaduras, né? Orientações iniciais. Em caso de queimaduras, é importante resfriar a área afetada com água corrente por pelo menos 20 minutos. Entre 10, 15 até 20 minutos aí, água corrente é o suficiente para resfriar a área afetada, desde que essa área afetada seja menor, ou seja, no máximo de 20% de área corporal queimada. Legal, galera? Queimadura de primeiro ou segundo grau. A gente resfria, as demais não. Ok? Não utilizar gelo, galera. Por que não utiliza gelo, então? Mais um mito de verdade. Tem gente que fala que coloca água gelada, coloca gelo, não sei o que, não sei o que. Por que não coloca gelo, não coloca água gelada? Porque daqui um pouco você vai parar de colocar aquele gelo, tá? Então, você estava colocando uma temperatura que era menor do que a temperatura ambiente. A parte queimada, cada vez que ela recebe calor, ela volta a queimar. A impressão que dá é que volta a queimar, ou seja, volta a doer. Aí você vai lá e coloca gelo. Nossa, que legal, uma sensação maravilhosa. Resfria, aquilo fica top. Quando você tira o gelo, a parte queimada volta para a temperatura ambiente, que é mais alta do que a temperatura com que estava com o gelo. E aí a impressão que dá é que volta a queimar de novo. A dor volta tudo novamente, tá? Então por isso que resfria com água corrente em temperatura ambiente. Que aí quando você tirar da água, já resfriou na temperatura ambiente e não vai voltar a sensação de queimação, ok? Não aplicar a coisa nada em cima, tá? De preferência nem proteger com pano. Se for necessário, protege com pano umedecido. Pano estéril, gases ou bag, alguma coisa limpa, tá, galera? Até um pano de prato limpinho, molha, larga em cima, molha com água em temperatura ambiente, larga em cima para não grudar, é show de bola, protege, mas não há necessidade de ser molhado também, pode ser seco, legal? Proteger a área afetada, então, muito importante, galera, muito importante.
Tomar cuidado com produtos químicos, queimaduras por produtos químicos, de preferência se for sólidos ou em pó. É importante se atentar para a questão de jogar água. De preferência não, tá? Porque tem produtos químicos que reagem com água e liberam gases tóxicos. Então, queimaduras com produtos químicos, bem como queimaduras por choque elétrico, tá? Não se coloca água em cima. Legal? Show de bola, então? Galera, adornos, pulseira, anel, aliança, tudo que a vítima tiver nos membros afetados pela queimadura, tirar rapidamente, tá? Tirar rapidamente, porque vai começar a inchar, né? Vai demasiar esse membro e aí depois não consegue mais tirar e causa um problemão para a vítima, tá? Então tirar rapidamente também. Legal. Importância de conhecer os primeiros socorros. Galera, no ambiente de trabalho. Galera, no ambiente de trabalho é muito importante. Tem muitos ambientes de trabalho que são tranquilos. Tem outros ambientes de trabalho que tem muitos produtos químicos, bem como objetos pontiagudos, ferro, ponta de lata, alguma coisa assim, ou até mesmo pessoas que trabalham aí em alturas, em espaço confinado e tal. A chance de ter um acidente de trabalho é muito grande, tá? Então é importante no ambiente de trabalho, sim, você ter noção dos primeiros socorros. Na comunidade nem se fala, né, galera? Muita coisa acontece todos os dias na nossa cidade, em todas as regiões, e você ter um conhecimento de primeiros socorros para poder chegar e prestar um atendimento à vítima é topzera. Galera, quando eu falo de conhecimento de primeiros socorros para prestar um atendimento, eu não estou falando necessariamente de você chegar e fazer um curativo, tá? Curativo você vai no posto e faz, você vai para casa, lava o ferimento e amarra um pano limpo ali, tá tudo certo. Legal? Estou falando de você reconhecer uma PCR, iniciar uma RCP de alta qualidade, reconhecer um engasgo e fazer uma manobra de desengasgo de alta qualidade. Reconhecer um trauma, organizar a cena, manter a segurança, manter o controle cervical na vítima, tá? Estou falando de você ver uma hemorragia sanguinante em um membro e ir lá e aplicar um torniquete de alta qualidade. Isso sim faz a diferença, tá? Mas se você não sabe fazer nada disso, você chegar lá e falar, olha, eu não sei o que fazer, mas eu tenho um celular aqui, vou ligar um 192, vou ligar um 193, vou pedir ajuda, acalma aí, fica tranquilo que a ajuda já tá vindo. Você já tá ajudando bastante, tá? Isso funciona em todo lugar. Em casa, galera, muita coisa pode acontecer em casa, galera. Muita coisa pode acontecer em casa, tá? Um pai, um filho, o pai passa mal, o filho, a mãe, né? O filho se engasgar, né? Que é o caso que a gente tratou aqui muito hoje. Queimaduras, galera. Queimaduras é muito perigoso, né? Dentro de casa aí há grandes riscos de queimaduras. Produtos químicos nem sempre tem dentro de casa, mas há sim um perigo de contaminação com produtos químicos também, inalação ou a ingestão de produtos químicos ou produtos de limpeza, né? Que podem causar risco à vida, tá? Então é importante saber o que fazer dentro de casa também, galera. Muito, 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 muito importante, tá? Show de bola, dando sequência então. Vamos voltar para as perguntas. Tem mais alguma pergunta, Kailane? Tem pergunta da Tuane, mas Tuane, vamos responder essa pergunta semana que vem, que o teu tema se encaixa semana que vem. Então fica tranquilinha que a gente vai responder. Eu até tô curioso agora para ver qual que é a pergunta. Como é que é o nome? Tuane. Tuane. No caso de afogamento, as compressões cardíacas são suficientes para reverter o quadro. Mas a gente vai falar sobre, se tu quiser responder. Eu tô me babando aqui pra responder, mas vamos deixar pra próxima então. Aí a gente amarra ela tem que vir na próxima. Ela tem que vir na próxima, aí ó, legal. Arlinda Leite, deixa eu te explicar dos prints. Você vai curtir o nosso vídeo agora, vai deixar ali não só o joinha aqui nos comentários, mas vai curtir o nosso vídeo e tirar um print. Na nossa última aula, lá na aula 4, eu e o Jones vamos fazer um sorteio para 2 pessoas ganharem certificados com os respectivos temas de uma das 4 aulas. Aí você vai lá e escolhe qual tema você quer para o seu certificado. Mas para isso, ali na hora, a gente vai mandar mensagem, né, para essa pessoa e a pessoa vai falar, olha, não tem os prints, que participei todos os dias, só tem um print. Então vamos sortear outra pessoa. Caso a pessoa tenha os 4 prints com a marca ali da curtidinha, a gente já vai pedir o nome, tudo certinho. Vamos mandar ali para a secretaria, para as meninas do ADM confeccionarem o certificado. Creio eu que não ficou nenhuma dúvida a respeito disso. Mas qualquer coisa deixem aí embaixo, que na aula que vem a gente explica também. Mas deixem aí o print de vocês preparado já. Eu vi uma pergunta aqui e eu vou responder.
do Matheus. Matheus Durigueto. O que fazer quando... Deixa eu só localizar aqui. O que fazer quando dá ingestão de líquidos tóxicos ou infectantes? Cara, primeira coisa é pedir ajuda, tá? Primeira coisa é pedir ajuda. A vítima tomou, né, acidentalmente ou sem querer, enfim, ou por querer, algum tipo de produto infectante ou tóxico, pedir ajuda, tá? Na sequência, identificar o que foi que ela tomou e apresentar para os socorristas, tá? É importante que você saiba e apresente para os socorristas o que foi que a pessoa tomou. Legal? Topzera. Legal? Galera, então é o seguinte, vamos voltar aqui pro resuminho rápido. Tem uma? Bora. É mito ou verdade? Então vamos responder. Vamos lá. É prego no pé. Devo retirar? Mito ou verdade? Não deve retirar. No entanto, você não vai sair com a tábua inteira arrastando até no hospital. Galera, é automático. Pisou no prego, você vai puxar teu pé. Se não vai dar tempo de pensar, tiro, não tiro. Tá? É automático. Agora, se for só o prego, deixa quietinho, tá? Ergue o pé, ergue pra cima, tá? Pra diminuir a chegada de sangue no pé e diminuir a dor. Dá uma impressão que diminui a dor, tá? Deixa quietinho, pede ajuda e deve ser levado, né? Não ir por meios próprios para o hospital. Deve ser levado para o hospital por meios próprios, logicamente, colocado num carro, mas não a pessoa ir sozinha, não é o ideal, tá? Aí deixa, ok? Agora, você tem uma tábua lá, você pisou em cima, você não vai esperar para pensar tiro ou não tiro. Você vai acabar puxando o pé. No entanto, se você... Opa, peraí, não vou puxar... Deixa quieto, então é melhor tirar no hospital. Aí faz anestesia, tira, já limpa enquanto o ferimento está aberto ali. Limpa, faz o melhor possível. Legal? Bora lá, tem mais uma que é mito ou verdade. Uhum. Mas ela fez um comentário sobre, né? Mas se encaixe nisso. É a Isaura Cristina. Ela falou: meu filho engatou com uma tampinha de garrafa. Caraca. Eu enfiei o dedo na boca dele e tirei. Isso é o certo a se fazer? Então vamos lá. Mãe, né? Desespero de mãe. Não é o certo, tá, colega? Não é o certo enfiar o dedo, por quê? Pensa comigo. Você levou sorte de conseguir enroscar o dedo na tampinha e puxar pra fora. Analisa comigo. Se a tampinha já tivesse um pouquinho pra dentro da via aérea, na gargantinha da criança, aí você vai enfiar o dedo pra tirar pra fora e você empurra mais pra dentro. Aí você termina de entalar na garganta da criança e aí não tira mais nem com as manobras, tá? Então não é o ideal tirar. Não é o ideal enfiar a mão e tirar, tá bom? Não é o ideal. Graças a Deus que deu certo, você conseguiu engatar e fazer a retirada. No entanto, se você não conseguisse engatar o dedo na tampinha, você ia acabar empurrando mais profundo e ia piorar o quadro, tá bom? Mas eu sei como é que é, desespero de mãe, ajudou, conseguiu, deu certo. Topzera, parabéns. Por enquanto, agora é isso. E a Erlinda pediu mito ou verdade que essa aula é maravilhosa. Aí quem tem que me dizer é vocês, né? Enfim, por enquanto aqui nas perguntas a gente pode encerrar o chat. Pessoal que tiver alguma dúvida sobre outros assuntos, quando a gente encerrar a aula, aí vocês deixam como comentário. Que muitas vezes o YouTube ele simplesmente cancela esse chat nosso ao vivo. Então depois que a gente termina o ao vivo, as perguntas que eu não tirei print, não copiei, que às vezes acontece, passa batido, a gente não consegue acessar depois. Então, quando a gente encerrar a live, que a live for fechada, aí vocês deixam como comentário mesmo, que daí lá eu tenho acesso o tempo inteiro pra passar limpo e passar pro Jones responder. Legal. Show de bola, galerinha. Vamos para o nosso resumão, então. Galera, falamos então sobre mitos e verdades nos primeiros socorros, né? Os mitos, né? Assoprar na boca de quem está desacordado, não se faz isso. Urinar queimadura, também não se faz isso. Deixar a pessoa que está engasgada a beber água, também não se faz isso, tá? Verdades, tempo crucial no primeiro socorro? Sempre, o tempo sempre é crucial em primeiros socorros. Proteção da cena, sempre. Cena segura, sempre. Manter a calma, indispensável, tá? Essas três condições aqui, o tempo-resposta, a proteção da cena e manter a calma, é indispensável em qualquer atendimento pré-hospitalar, tá? Como agir em caso de engasgo? Então, observou que a vítima está com um engasgo parcial, orienta ela que respire com calma, mantenha tossindo
e chame ajuda. Se for uma obstrução total, então a vítima não consegue respirar, manobra de capotamento na criança e no adulto a manobra de Heimlich, tá? Chamar ajuda o mais rápido possível. Como agir em caso de queimadura? Galera, resfriamento se for uma área corporal menor de 20%, água corrente em temperatura ambiente. Legal? Se for maior de 20%, aquece o restante do corpo e chama ajuda o mais rápido possível. Tirar, logicamente, o primeiro passo, né? Afastar a vítima do objeto que está queimando ou da fonte de calor, obviamente. E retirar a dor nos pulseira, anel, tudo que tiver nos membros da vítima, porque vai inchar e aí depois você não consegue mais tirar. Legal. Locais, né? De importância de ter conhecimento dos primeiros socorros. No ambiente de trabalho, sempre. Na comunidade, indispensável. Em casa, então, nem se fale. Ter conhecimento dos primeiros socorros para poder ajudar a nossa família é a melhor parte do atendimento pré-hospitalar, do conhecimento de primeiros socorros, é poder ajudar alguém que a gente ama. Certo, galera? Show de bola, então? E a senha de hoje, então, para o material de apoio, que vai entrar a partir de amanhã à tarde, né? A partir de amanhã à tarde vai estar disponível nos grupos do WhatsApp e do Telegram. A senha é mitos. Galera, senha é mitos, tá? Então você vai achar o material de apoio lá, você vai digitar senha mitos, tudo minúsculo, tá? Sem acento, sem nada, tudo certo, tudo minúsculo. E aí você vai conseguir abrir o material de apoio, legal? Galera, fizemos a primeira aula, então, do nosso mini curso. Lembra de deixar um joinha, tá? Deixa seu joinha, faz o print da live. A partir depois de 4, tá, galera? Hoje foi a primeira. Na quarta live, então, a gente vai sortear 2 certificados. Se você for sorteado, então, para ganhar um certificado de algum dos temas das 4 lives, você pode escolher qual tema você quer. Se você for sorteado, você tem que comprovar que você assistiu as 4 lives através do print com o seu joinha. Não precisa ser só joinha, tá, galera? Criei uma regra aqui agora, nesse exato momento. Eu gostei desse coraçãozinho com sinal de mais dentro ali, de primeiros socorros. Gostei daquele coraçãozinho, tem bastante gente postando aquele coraçãozinho. Tá valendo também, tá? Então tá bom. Tá valendo. A curtida e o coraçãozinho. Isso, a curtida e o coraçãozinho. Comentou o coraçãozinho ali, ó. Coraçãozinho com o sinalzinho de mais, branquinho dentro ali. Ou o belezinha. Aí tem gente que já socou-lhe um monte de coraçãozinho. Aí é isso aí, galera. Topzera. Quem gostou da aula aí, mete coraçãozinho aí, que lembra muito o atendimento pré-hospitalar, né? O coraçãozinho com o sinalzinho demais. É um coraçãozinho do atendimento pré-hospitalar, né? Amo o APH. Ponto. Topzera. Show de bola. Galera, conto com vocês na próxima live, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, quinta-feira, pra live de número 101. E hoje, parabéns pra nós, né? Estamos na live número 100, galera. Isso aí. 100 semanas consecutivas do Grupo Estuda Mais Brasil, ao vivo, todas as quintas-feiras, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Até próxima quinta-feira na live número 101. Valeu, galera. Boa noite.